Você trabalha com comunicação em alguma instituição pública, provavelmente sofre com uma lista enorme de coisas para fazer, um WhatsApp que não para de apitar, falta de tempo, falta de equipe, falta de apoio, mas eu espero que o que não falte para você seja paixão e envolvimento pelo seu trabalho. Se esse é o seu caso, o podcast Comunicação Pública Guia de Sobrevivência é para você. Aqui você encontra conteúdo útil para te ajudar a perseverar fazendo comunicação pública de qualidade e com muito amor no coração. Eu sou a Aline Castro, sou comunicadora pública. Você pode me encontrar lá no Instagram como @AlineCastroComunica. E você também pode encontrar a ABC Pública, Associação Brasileira de Comunicação Pública, no @ABC Pública. E você pode inclusive se juntar a essa comunidade incrível de pessoas que querem muito fazer de 2023 um grande ano para a comunicação pública no Brasil. E por falar em 2023, gente, o assunto da vez é exatamente esse. A hora da gente colocar a mão na massa num plano de comunicação é agora, no finzinho do ano, né? Para nos inspirar nessa empreitada que não é fácil, eu convidei uma expert no assunto. Quem está com a gente aqui hoje é a Isabela Pimentel. Ela é mestre em mídias digitais, especialista em comunicação integrada, professora, pesquisadora, autora do livro Ouvi Dizer, que acabou de ser lançado, por sinal, e ela também foi minha instrutora, minha professora num curso recente que eu fiz, foi no formato In Company, né, no tribunal onde eu atuo. Foi sensacional o curso dela e por isso eu não podia perder a oportunidade de trazê-la aqui no podcast para conversar com todos nós sobre o tema no qual ela é fera, né? Que é justamente o planejamento. Então vamos lá, gente. Ano novo costuma dar aquele gás na gente, né? A gente tem vontade de fazer as coisas acontecerem, não é? Então, como é que será que a gente pode fazer para ter um ano que vem, assim, realmente com uma comunicação integrada, uma comunicação mais útil, uma comunicação que realmente colabore para as nossas instituições públicas serem efetivas naquilo a que elas se propõem? Vamos ver a Isabela. Para que as marcas e as instituições, sobretudo as instituições públicas, possam desenvolver uma estratégia não só integrada, mas também estratégica, o ideal é que a gente desenvolva uma cultura de planejamento dentro das organizações, ou seja, que já mais ou menos ali por outubro, novembro, a gente comece a olhar os ciclos anteriores, analisar gaps, oportunidades, desafios e riscos e pensar que desafios a minha marca vai ter para 2023, quais são os temas do plano estratégico que eu posso ajudar a minha instituição pública a atingir através dos objetivos de comunicação. Não adianta o plano institucional ir para um lado e o plano de comunicação ir para o outro. Então, para ter essa estratégia integrada e estratégica para 2023, as instituições, elas primeiro precisam passar pela etapa que a gente chama de diagnóstico. O diagnóstico puro e simplesmente não traz resultado. A gente tem que pegar os insumos do diagnóstico, os insights, e transformar em dado para tomada de decisão, e é a partir dos desafios que eu encontro no diagnóstico que eu desenvolvo um plano integrado, uma estratégia integrada, e aí também a gente não para na estratégia, a gente traz isso para o dia a dia no formato de processos e fluxos de trabalho. E esses fluxos e processos a gente precisa de indicador para mensurar o resultado deles. E esse processo todo é o que eu chamo do ciclo completo da gestão. Não dá para trabalhar em 2023 sem unir pessoas, processos e estratégias. É importante a gente já pausar um pouquinho aqui a fala da Isabela para frisar alguns pontos. Plano de comunicação tem que estar atrelado ao plano estratégico da sua instituição. Parece óbvio, né, gente? Mas quantas ações você acaba desenvolvendo aí ao longo do ano que não tem relação direta com a missão da sua organização, com os objetivos que vão ajudar a sua organização a ser aquilo que ela almeja ser, né? Que é alcançar a visão de futuro que está lá no seu plano estratégico. Eu aposto que muita coisa que você acaba fazendo aí durante o ano, que drena a sua energia, não tem relação direta com justamente o que mais importa, né? Então, relembrar o planejamento estratégico é primordial. A Isabela também mencionou pessoas, né? Então, ouvir as pessoas, os públicos, os gestores, as áreas que são os principais clientes aí da comunicação na sua organização, também tem que ser uma das primeiras coisas para a gente fazer.
e perguntar para essas pessoas quais são os maiores problemas que elas veem hoje, né? E que a comunicação pode ajudar a resolver. Então, tudo isso faz parte da fotografia do momento, né? Que a Isabela comentou. Mas, assim, só isso não basta. Ela vai falar um pouquinho mais para a gente agora sobre tudo isso que integra, digamos, o passo zero, né? De qualquer plano de comunicação, que é justamente o diagnóstico. Vamos ouvir. O primeiro passo para começar a pensar num plano de comunicação em 2023 é parar e fazer esse retrato, que é uma fase de analisar cenário, analisar risco, analisar sobretudo contexto, porque o contexto ele é essencial para a comunicação e a gente vive uma sociedade cada vez mais conectada. Então, as empresas, as instituições públicas devem estar atentas ao contexto. Esse primeiro momento de fazer uma fotografia da instituição, das suas práticas comunicativas, dos seus fluxos e processos, é o que eu chamo de um diagnóstico 360. O diagnóstico 360 ele não é apenas olhar canal, ele é olhar canal, reputação, liderança, riscos, fluxos e a cultura da instituição pública. Então, o primeiro passo do planejamento integrado é o que eu chamo de diagnóstico 360. Pessoal, a Isabela, ela tem um canal no YouTube com vários vídeos em que ela detalha melhor essa metodologia que ela usa, que é o diagnóstico 360, né? É só vocês procurarem lá no YouTube por comunicação integrada que vocês vão achar. Mas, detalhando um pouco mais aqui no episódio, né? De acordo com esse método, gente, não basta só a gente pensar nos nossos canais de comunicação, né? E nos públicos também que a gente planeja as ações. Então, claro que isso faz parte sim do diagnóstico, mas não basta apenas olhar para, digamos, para o nosso quadrado, né? Então, é importante a gente olhar para o que está acontecendo ao nosso redor, na nossa cidade, no nosso país. Vamos combinar que não é pouca coisa, né? Enfim, a gente precisa analisar o contexto em que a gente está inserido, verificar que riscos esse contexto, esse cenário que a gente tem pode oferecer para a nossa reputação, para o nosso trabalho, para a nossa organização, para os serviços que a nossa instituição presta, né? Será que esses cenários têm impacto nos serviços que a gente presta? E também as oportunidades, né? Que oportunidades que esse contexto pode oferecer para a gente atuar? Quais será que são as maiores dúvidas, as maiores questões que estão em pauta aí no momento que a nossa instituição pode ajudar a oferecer? Bom, ao mesmo tempo em que a gente olha para fora, a gente também tem que olhar para dentro, né? Como é que está o clima na sua organização? E a cultura que você tem aí na sua instituição, será que ela está se transformando? Será que a cultura que a gente tem hoje é a cultura realmente que a gente quer? Ou a gente deve atuar para moldar essa cultura de alguma forma? São perguntas para você se fazer nesse momento de diagnóstico. Mas Aline, Isabela, zero chance de eu fazer isso, eu não tenho tempo. Eu não posso ir direto aí para o Word aqui, digitar Plano de Comunicação 2023 e começar logo a redigir esse plano de comunicação? A Isabela responde. Para quem não tem tempo de fazer esse diagnóstico, infelizmente a gente não consegue pular etapas. Você fazer um plano de comunicação, investir recursos humanos, tecnológicos e financeiros para fazer um plano, desenvolver uma estratégia pulando a etapa de diagnóstico é um grande risco e eu não recomendo. É o planejamento de comunicação integrado que precisa partir de dados concretos. Então, não existe plano de comunicação integrada sem um diagnóstico 360. Você corre o risco de focar em algo que não vai dar resultado. Então, é o diagnóstico que te aponta gap e problema, e os reais objetivos de comunicação são aqueles que trazem resposta para os problemas e desafios que você identificou lá na fase do diagnóstico. Então, não dá para pular etapa. O que dá para fazer é um diagnóstico mais ágil, unindo os principais problemas e fazendo workshops com a sua equipe, com os seus gestores, para chegar juntos à análise desses gaps e propor questões de comunicação concretas, mas nunca baseadas em achismo. Um dos erros que eu já cometi, gente, é fazer um plano de acordo com o que eu achava importante para mim, a instituição. E assim, por mais que eu tenha um bom conhecimento, um bom feeling do que pode realmente ser bacana realizar, não dá para fazer isso sozinha. Até porque a gente pode cair depois na armadilha de não dar conta de executar, porque a gente vai ser engolido pelas demandas dos públicos, né? E a gente sabe que não dá para fazer tudo. Inclusive, tem um outro episódio aqui do podcast, já mais antigo, com a Daniela Senador. Eu recomendo muito que você escute, caso ainda não tenha escutado, porque ela falou nesse episódio algo que me marcou muito.
A frase dela é: tudo não farás. Ou seja, o planejamento precisa de pé no chão, né? Então, assim, se não dá pra gente fazer tudo, a gente precisa focar no que é mais importante. E como que a gente sabe o que é mais importante? Justamente pelo diagnóstico, né? Então, eu gostei demais dessa ideia da Isabela de fazer alguns workshops para levantar os principais pontos críticos, né? Os principais problemas. É importante você fazer isso com a sua equipe de comunicação e também com outras áreas que compõem a sua instituição, também com alguns representantes dos seus públicos, né? Internos e externos, justamente para você ouvir as pessoas, né? Peça para as pessoas te contarem os principais problemas que elas têm. Não basta ser comunicador público, a gente tem que ser um pouco terapeuta nessas horas, né? Saber ouvir, saber compreender as demandas, as necessidades dessas pessoas, para só depois a gente ver como que a gente pode ajudar do ponto de vista da comunicação. Mas vamos lá, vamos continuar ouvindo a Isabela, porque eu perguntei para ela o que não pode faltar num bom plano de comunicação. E também perguntei se existe um modelo que ela considera ideal para a gente formatar esse plano. Um bom plano de comunicação integrada é aquele que parte de um diagnóstico real. Então, a gente vai olhar ali a organização, a sua liderança, a sua cultura, os seus climas, e tem 2 pontos que geralmente são deixados de lado: os fluxos e os processos. Esse plano de comunicação, não existe um modelo ideal. Cada instituição pública precisa realizar o seu diagnóstico, analisar o seu contexto, a cultura dos servidores, a relação entre as áreas, as capacidades internas, macro e micro ambiente, né? Não existe esse modelo de plano ideal. O que existe é um diagnóstico de comunicação que é seguido pela definição de objetivos, metas, estratégias, táticas, definição de um plano de ação, definição de um plano de acompanhamento de metas, também cronograma, indicadores, uma previsão de recursos e o que eu chamo de um ciclo ágil de gestão, ou seja, você pega essa estratégia e traz para o dia a dia no formato de fluxos e processos, estabelece indicadores para acompanhar o atingimento ou não dessas metas. Isso seria mais ou menos um modelo de plano de comunicação, lembrando que cada instituição deve conhecer a sua realidade, porque cada instituição pública tem a sua cultura. Vamos detalhar um pouco mais do que a Isabela trouxe aqui pra gente? Vamos lá. Temos um diagnóstico, né? Você conseguiu fazer a leitura do cenário, identificou os principais problemas do momento, cruzou isso com os objetivos estratégicos da sua instituição, com o que o seu gestor espera da sua área. Então, agora é a hora de traçar os seus objetivos, que é justamente onde você quer chegar, né? Então, assim, quando o ano terminar, que problemas você quer ter ajudado a solucionar? A partir desses objetivos, aí você vai para as metas, né? Então, as metas seriam o quê? Como e quando você quer chegar nesse objetivo. Eu vou dar um exemplo, gente, para ajudar. Vamos supor que tem um problema aí na sua instituição, qualquer semelhança não é mera coincidência, mas vamos supor que o problema seja o uso excessivo do WhatsApp para tratar de assuntos de trabalho. No caso, estou falando aí de comunicação interna, né, nesse exemplo. Então, o objetivo é diminuir o uso do WhatsApp e incentivar que as pessoas usem uma plataforma, uma ferramenta corporativa própria para essa comunicação no trabalho. A sua meta, então, vai ser chegar no fim do ano com, vamos supor, 60%, 70% das comunicações sendo feitas por essa ferramenta própria. Entende? E qual seria a estratégia? A estratégia é mostrar para as pessoas os benefícios da nova ferramenta, boas práticas de comunicação por meio dela. Aqui são exemplos, tá, que eu estou dando. E como que você vai fazer isso? Bom, então o como seria justamente a parte tática, né? Que é isso que você vai definir. Pode ser por meio de uma campanha interna, de uma ação junto às lideranças, de notícias na intranet e por aí vai. Essas táticas, elas integram o plano de ação, né? E esse plano de ação, ele precisa ter um cronograma, um mapeamento de fluxos, como a Isabela disse. Então, como e com quem essa campanha vai começar? Quem vai aprovar? Como vai ser a execução?
quando e como a gente vai medir os resultados. Tudo isso vai integrar esse mapeamento do fluxo. A Isabela também citou a metodologia ágil para fazer esse trabalho no dia a dia, né? Aí eu queria lembrar vocês que a gente tem um episódio aqui no podcast em que a gente fala só sobre isso, foi com o querido Maurílio Hoffman, vale a pena ouvir se você ainda não tiver ouvido. Só para concluir, outro ponto é a gente ter os indicadores, né? Que são justamente os indicadores que vão permitir que a gente saiba se atingimos ou não a meta que a gente estabeleceu lá atrás. Então, no exemplo hipotético que eu dei aqui, seria importante, por exemplo, a gente medir de alguma forma se o uso da nova ferramenta corporativa aumentou, né, nesse período. Depois das ações, depois das campanhas, o uso aumentou? O uso do WhatsApp diminuiu? Então, você pensar se você consegue medir isso de alguma forma é super importante. Será que ficou claro? Uma coisa, gente, que eu já vi em alguns planos é uma certa mistura aí de estratégia com tática, né? E é por isso que eu pedi para a Isabela explicar um pouco melhor para a gente a diferença entre esses dois itens que precisam estar aí no nosso plano de comunicação. Bom, quando a gente vai falar sobre estratégia e tática, é muito comum que ocorra não só em instituições públicas, mas também privadas, e no mercado de comunicação como um todo, uma diferença que não fica tão óbvia para o profissional de comunicação. A estratégia, ele é o direcionador macro que se relaciona à visão de negócios, e geralmente a estratégia ela envolve mais de um setor da instituição. A estratégia, ela é corporativa, ela está ligada ao plano de longo prazo. Quando a gente fala de tática, a gente tem o conjunto de ações que se liga à estratégia, mas que estão relacionadas a curto prazo. Então, uma estratégia macro, ela é formada por táticas que se decompõem e que são acompanhadas no cotidiano. A estratégia, ela tem um direcionador que está um nível acima, e quando a gente traz a estratégia para o cotidiano, para aquilo que a gente vai trabalhar, para o chamado plano de ação, aí a gente tem as táticas. Bom, gente, vou contar que eu tô nessa mesma fase aí que vocês. Eu tô redigindo o plano de comunicação de 2023 da instituição onde eu trabalho. E tão logo eu conclua, né, e esse plano seja aprovado, eu posso compartilhar com quem tiver interesse. Quem sabe vocês podem ver melhor, assim, essa parte de objetivos, metas, estratégias, táticas, porque eu sei que às vezes pode ser um pouco confuso, e por mais que não dê para copiar e colar um plano, né, como a própria Isabela já explicou aqui pra gente, tudo tem que ser muito próprio da sua instituição, mas mesmo assim, quem sabe pode te ajudar de alguma forma, te inspirar de alguma forma a formatar o seu próprio plano aí da sua instituição. Então é só me pedir lá pelo @Aline Castro Comunica no Instagram. Muito bem, vamos supor que conseguimos fazer o diagnóstico, redigir esse plano de comunicação. Aí, se você achou que essa parte era mais difícil, eu sinto muito te informar, mas o mais complicado vem depois, vem agora, que é justamente colocar em prática, né? O que eu mais vejo, gente, vejo com muita frequência, são planos de comunicação que ficam esquecidos, porque a área acabou sendo engolida pelas demandas das outras áreas da instituição, né? Virou a famosa pastelaria. E aí, Isabela, que dicas mágicas será que você pode nos dar para a gente não cair nessa cilada? Para mudar essa cultura de que a área de comunicação só faz e só entrega, um dos primeiros pontos é ter argumentos tangíveis e concretos para tangibilizar para os nossos servidores, para os nossos líderes nas nossas instituições públicas, o valor da comunicação. E a gente só consegue tangibilizar o papel da comunicação quando a gente instrumentaliza a nossa área, quando a gente estabelece processos, fluxos de trabalho. Uma área de engenharia não tem os seus protocolos de trabalho, não tem ali um passo a passo a seguir. Por que a comunicação, então, ela deve ser algo baseado no achismo? Então, instrumentalizando a área, desenvolvendo políticas, desenvolvendo processos, protocolo, capacitando a nossa equipe e trabalhando com base em dados, que é a chamada comunicação data-driven. Esses são os passos que eu sempre recomendo aos meus clientes de consultoria e curso para começar a transformar essa cultura da padaria e conquistar um espaço mais estratégico dentro das organizações públicas. São essas as dicas que eu acho mais importantes. A gente precisa conquistar espaço e, para conquistar espaço, a gente tem que ter bons argumentos. E nada melhor do que os números e dados tangíveis e relatórios que comprovem o quanto a comunicação e os indicadores de comunicação estão associados aos indicadores macro.
Pessoal, dá trabalho, eu sei que é difícil arrumar tempo, mas priorizar isso que a Isabela comentou é super importante. Fazer os relatórios mensais, com acompanhamento dos números, das ações, entregar isso para o seu gestor, com certeza vai te colocar num outro patamar dentro da sua instituição. Você vai ser mais respeitado, mais ouvido, mais consultado. Só que você só vai conseguir fazer isso se você estruturar o recebimento das demandas. Não tem jeito. Eu te sugiro criar um catálogo de serviços que a sua área presta, com prazos ali, com os meios, né, a forma desses serviços serem solicitados para vocês e prazos mínimos para o atendimento das solicitações. Como a própria Isabela falou, várias áreas dentro das nossas organizações têm isso, né? Quando você vai abrir um chamado na TI, tem um procedimento. A sua área de engenharia certamente tem um procedimento. A comunicação também precisa de procedimentos para ajudar a gente a respirar, para ajudar a gente a se organizar, porque assim você vai conseguir dar conta do pastel do dia a dia, né? Mas também dar conta dos projetos estratégicos que você planejou e que são super importantes e vitais para colaborar para a solução dos problemas que você identificou, né? Então, a gente vai ouvir mais dicas da Isabela sobre isso agora. A gente sabe que algumas demandas do dia a dia, elas são impossíveis de driblar, mas o passo que eu dou é sempre dividir o que é demanda tática, ou seja, que se relaciona às ações, às tarefas e às operações do cotidiano, e o que são as demandas mais estratégicas. Então, depois de fazer a estruturação da área, do setor, fluxo, processo e trabalhar orientado em dados, o ideal é que você também destine um tempo, e aí você pode utilizar os métodos ágeis para elaborar o que eu chamo de projetos especiais. Se a gente não faz esse trabalho de buscar um tempo com a nossa equipe para desenvolver projetos especiais e pensar fora da caixinha, a gente sempre vai ser levado pela rotina. Então, não vai ter um dia em que a gente vá ser totalmente estratégico. A gente deve trazer a estratégia para o nosso olhar e colocar a estratégia em tudo que a gente faz. Esse mundo ideal em que o trabalho operacional acabe, esse mundo não existe. A gente sempre vai lidar com demandas estratégicas, táticas e operacionais. O ideal é que a gente encontre um tempo e conquiste um espaço da estratégia para que ela faça parte do nosso olhar e de tudo aquilo que a gente entrega. Mas esse mundo ideal em que a pastelaria vai acabar, esse mundo não existe pela minha experiência aí de mais de 25 projetos em médias grandes empresas públicas e privadas. Bom, gente, por fim, um outro ponto que é bem importante da gente abordar toda vez que a gente fala de planejamento é um olhar para as tendências de comunicação, né? Afinal, tudo na nossa área muda o tempo todo. Então, eu pedi para a Isabela comentar um pouco sobre isso, sobre o que ela vê aí nas andanças dela como consultora, e porque eu acho que isso vai nos ajudar a traçar as melhores estratégias e a elaborar as melhores táticas aí do nosso plano de 2023. Comunicação orientada a dados, um planejamento cada vez mais baseado em números e também um planejamento que a gente chama de plano ágil, ou seja, ele analisa cenários e dá respostas rápidas. Além disso, um crescimento do consumo em vídeo e áudio. Cada vez mais a gente tem esse conteúdo digital, que ele é um conteúdo faseado. Você não vai encher a sua audiência de conteúdo, mas você vai ter um conteúdo macro, que é a chamada peça de conteúdo principal, que tem a narrativa da sua marca, e seguindo um discurso integrado de comunicação, essa peça de conteúdo se desdobra em um formato, né, multimídia, transmídia ou cross-mídia para várias audiências, porque a gente está vivendo na sociedade do cansaço e da economia da atenção. Então, você trabalhar com conteúdo voltado para o cotidiano, criando conexões com as pessoas, lendo o que as pessoas querem através dos números e decodificando isso na hora de definir a sua estratégia, vai ser essencial para 2023. Então, recapitulando, produção de conteúdo que a gente chama de conteúdo snack ou um conteúdo em fatias, cada vez mais acompanhar áudio e vídeo, sobretudo vídeos no formato vertical, como é uma tendência do TikTok que está indo aí para outras plataformas de mídias sociais, fazer o trabalho de comunicação data-driven, ou seja, orientado a dados, e, sobretudo, ter uma estratégia adaptativa que faz parte do que o Kotler chamou de marketing ágil, ou planejamento de comunicação ágil. Não adianta fazer um plano de comunicação de 500 páginas. Você tem que ter uma boa estratégia que se desdobre em táticas e que você consiga mensurar com métricas e KPIs no cotidiano.
Já disse em outro episódio, vou repetir aqui. Eu tenho para mim, gente, que vai haver um despertar maior das nossas instituições públicas para o nosso trabalho. Não é otimismo, não. Eu realmente acredito nisso. Eu acho que assim como houve alguns anos para a área de TI, depois teve o boom também da área de planejamento estratégico, da área de gestão estratégica, eu acho que os olhares vão começar a se voltar mais para as áreas de comunicação. Só que para isso, gente, a gente tem que estar pronto, né? A gente tem que mostrar que a gente está pronto, a gente tem que mostrar que a gente está no comando, como diria o Jorge Duarte. Então, para estar pronto para ser estratégico, a gente tem que ter nas nossas mãos um bom plano de comunicação para mostrar. Então, arregaça as mangas aí para a gente elaborar um bom plano de 2023 de comunicação com muitas realizações aí para a sua organização. Pessoal, a gente já vai para o resumão, vai ter dicas extras aqui que eu separei para vocês, mas antes eu queria que vocês ouvissem o convite final da nossa querida entrevistada Isabela Pimentão. Queria agradecer a Aline por esse espaço, por esse convite, que também deixar um convite aqui para que vocês acompanhem as redes sociais da Comunicação Integrada, @Comunicação Integrada em todos os canais. A gente tem Instagram, a gente tem LinkedIn, a gente tem mais de 400 aulas no YouTube. Então, se alguém quiser se aprofundar, tem os artigos no nosso site, que é a nossa casa própria. Então, dá uma passadinha lá para a gente continuar esse debate sobre comunicação pública. Obrigada, Aline, obrigada, colegas, e nos vemos no próximo bate-papo. Até lá! Eu que agradeço a Isabela por ter gravado essas falas aqui pra gente, por ter me ajudado tanto nos últimos tempos na minha instituição. Gente, vamos pro resumão então com dicas bônus? Vamos lá! Não dá para fugir. Todo plano de comunicação que se preze tem que ter uma etapa de diagnóstico. Para isso, não basta você olhar só para os seus canais. É preciso conversar com seus públicos, com as suas lideranças, analisar o contexto, a cultura e o clima em que a sua instituição está inserida. Pode ser que você termine essa tarefa com muita coisa na cabeça e querendo realizar o mundo. Não vai dar. Você vai ter que priorizar. Por isso é tão importante você cruzar essas informações com o planejamento estratégico da sua instituição. Feito isso, é hora de encarar a tela branca do Word e redigir o seu plano. Dos problemas que você verificou, quais são os principais e o que você pode fazer para contorná-los? E mais, o que vai dizer lá no fim do ano se você logrou êxito ou não nessa empreitada? Dicas extras que a Isabela me deu durante o curso que eu fiz com ela. Pensar em macrotemas e em mensagens-chave e dividir o plano por trimestre. Então, assim, a sua equipe é pequena, é difícil sair do ritmo aí da pastelaria. Você pode fatiar o seu ano em 4 e, digamos, realizar uma ação estratégica por trimestre, cada uma realizada a um tema principal da sua organização. Vou dar exemplos. Por exemplo, no primeiro trimestre, você vai enfocar os serviços digitais. No segundo, a diversidade organizacional. No terceiro, a comunicação interna. Algo nessa linha, mais ou menos por aí. Bom, quando a gente fala em plano de comunicação, muita gente corre direto para as datas comemorativas, né? Quem nunca? Em geral, gente, a gente segue a manada, né? A gente sai fazendo vídeo, post sobre as datas que a maioria das organizações e das pessoas fazem. A provocação é a gente pensar, se o grande objetivo do nosso plano de comunicação é ajudar na solução dos problemas organizacionais, vale refletir, essa data que você está pensando em fazer uma ação tem relação direta com esse problema que você quer atingir? Outra pergunta, estamos aí na era da economia da atenção, como a Isabela disse, né? Então, assim, produzir conteúdo que vai captar atenção, que vai perseverar na memória das pessoas é um grande desafio. Então, vale você se perguntar, essa data tem potencial de envolver a minha audiência? Ou vai ser só mais uma coisa que as pessoas vão ali passar rapidamente e em segundos elas vão esquecer? Então, vale considerar tudo isso para mensurar o seu esforço de planejamento e a relação estratégica dessa ação, dessa data comemorativa. Bom, depois de ter seu plano pronto, é hora de executar, o que certamente vai acontecer junto com outras 1000 coisas que vão te solicitar, que vão estar acontecendo na sua organização. É importante você ter os fluxos de trabalho mapeados, o que inclui
Saber como você vai receber essas demandas que não estão no plano de comunicação, o que essas demandas precisam ter. E aí, falando do plano em si, como você vai dar o start nas campanhas, que etapas isso inclui, quem serão os responsáveis. Nos projetos especiais que você vai desenvolver, a mesma coisa. Como e quando eles serão entregues. Enfim, gente, essa etapa de planejamento, de cronograma, ela é muito importante, não é uma camisa de força, tudo pode ser alterado, mas sem elas, tudo pode ficar muito solto, né? Então, é muito recomendável que você documente todas essas etapas, esses procedimentos. O que vai ajudar você a executar o plano é justamente ter critérios para atender as demandas. Possuir dados em mãos que te respaldem para segurar uma demanda, até para dizer não para uma determinada demanda, é essencial para você conseguir ser estratégico aí na sua instituição. Essa comunicação baseada em dados, ela não é importante só para a sua instituição ser eficaz, ela é realmente uma tendência, gente. Cada vez mais a gente vai ser demandado por dados nos nossos trabalhos, então é importante que você já entre nesse mundo da comunicação por dados, até para o seu próprio planejamento aí de carreira, né? E não só o planejamento de comunicação. Gente, é isso. Eu espero que o episódio de hoje tenha ajudado vocês a formatarem os planos de comunicação para 2023. Acima de tudo, eu espero que vocês façam esse trabalho com alegria, com entusiasmo, porque a gente está precisando dessa energia para adentrar esse novo ano e eu espero que seja um grande ano para nós e principalmente para a população que depende dos nossos serviços. Eu agradeço demais a Isabela, a todas e todos vocês que me acompanham aqui no podcast. Deixo meu grande abraço, meu grande beijo e até o próximo episódio do podcast Comunicação Pública Guia de Sobrevivência.